Partido dos Trabalhadores tem até setembro para definir se Lula vai ser candidato à presidência ou não. Google é processado por suposto rastreamento ilegal de celulares. Caminhoneiros são os profissionais que mais morrem em atividade no Brasil. E vamos falar também sobre a crise na Venezuela. E as novas medidas econômicas adotadas pelo presidente Nicolás Maduro. A gente discute isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado a você que está com a gente aí mais uma semana. A gente, como sempre, vai discutir assuntos aqui que foram destaque durante a semana, assuntos que a nossa produção destacou como sendo importantes e a gente quer sempre a sua participação junto com a gente. As nossas redes sociais são esse canal para que a gente possa interagir, né? facebook.com/ntjornalismo é o nosso Facebook. Se você não curtiu a nossa página, faça isso. Todas as semanas a gente dá essa deixa para você e você pode continuar discutindo os assuntos com a gente, pode acompanhar outros conteúdos aqui do Departamento de Jornalismo também. Tem o @ntjornalismo, que é o nosso perfil no Instagram. Lá você encontra bastidores aqui dos nossos programas e também sempre divulgações aí de tudo que acontece aqui no jornalismo da Novo Tempo. E o nosso site, novotempo.com/jornalismo. A gente está aguardando a sua interação. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Suzane tá grávida. Faz tempo, inclusive. Não é de hoje, né? E hoje? Vocês conseguiram fazer o negocinho da semana? Nossa, eu não quero nem tentar. Eu consegui uma vez e depois não consegui mais. A produção pediu pra gente tentar. Faz aí. É mesmo? Tô muito sincero hoje. Ó, consegui. Como é que é, Wagner? Como é que é? Consegui aí, ó. Tô vendo lá longe. Não, gente, mas ó, tem um negócio assim, ó. Você pega, fecha aqui, ó. Eu vou dar um tutorial. Você pega e faz assim com a mão, ó. Tá vendo? Fez uma ondinha. Não tô conseguindo mostrar direito. Faz uma ondinha. Como se fosse fazer um E aí? crocodilo Aí de você sombra. pega e coloca aqui no olho, ó. Aí fechou o dedo aqui, pronto. Jesus, eu não tenho Faz aí, coordenação. Hélio. O Hélio tá com uma Eu cara não- bem empolgada pra fazer isso. Wagner, eu não tenho coordenação Faz aí, motora. gente. Tá, faz aqui, aí colocou... Não, assim, ó. Então, tá por cima. Isso. Agora vira. Assim. Isso. Aí E aí põe você no fura olho. o olho com o dedinho, isso. Não, mas é o polegar Pra quem tá que no fica, rádio, não é? tá ouvindo a gente, Não tô entendendo. esse é aquele desafio da semana que, bom, eu inclusive vi todo mundo fazendo, não sabia por quê, mas é um jogador de futebol que comemorou na hora de um gol, né, Leite? É isso mesmo. É um jogador da Inglaterra, né? Ele comemorou. E aí todo mundo viu que era muito difícil de fazer e todo mundo ficou A tentando, Suzane tá assim como a tentando Suzane aqui ainda. tá tentando ainda. até agora. Mas é isso aí, na hora do intervalo eu te dou mais umas dicas, Suzane. Vamos lá para os nossos destaques da semana. Muita coisa É só isso? É só isso, pronto, acabou. Mas todo mundo, Hélio, passou assim, ó, horas tentando. Muita Tentando gente fazer. colocando Como assim só esforço. isso? Não, o achei que- desafio? achei que a gente ia discutir o O desafio? Eu entendi que você pensou que o desafio era mais do que isso, não, né? é só tentar Você se fazer. sentiu não com oportunidades suficientes para conseguir agora fazer, Agora né? eu não consigo, Na hora é do verdade. intervalo a gente discute mais esse assunto super importante, profundo, que as redes sociais nos trouxeram aí durante essa semana, né? Hélio, a pergunta que não quer calar. Lula é candidato a presidente da República ou não é? Ele a candidatura dele foi protocolada no TSE e tá lá. Nós vamos conseguir votar nele? Aí, Essa é outra conversa. Aí é outra coisa, A gente aqui no Redação, a gente não costuma dar opinião política, né? Porque Claro. o negócio da política é muito amplo, as pessoas, tem gente que gosta, gente que não gosta, então qualquer coisa que a gente fale pode ser interpretado de forma diferente daquilo que a gente estava dizendo. Inclusive, Mas só então- avaliando a minha frase, agora nós vamos conseguir votar nele. Tô dizendo que eu vou votar nele, viu, gente? A minha As pergunta pessoas. o nome dele vai estar disponível lá na urna de votação É. para que ele possa ser votado? Né? Vamos deixar claro. Então, eu vou falar só baseado em fatos, o que diz na lei, né? É o seguinte, o Lula é candidato, porque o nome dele está lá protocolado pelo PT como candidato do partido para a eleição presidencial, com o vice, o Haddad, que foi prefeito de São Paulo. Só que o PT já fechou, a gente sabe, uma parceria, um acordo com o PCdoB. O PCdoB desistiu da candidatura da Manuela Dávila
para deixar a Manuela de estepe. Então falou, olha, se o Lula não puder ser candidato, a gente tira o nome do Lula, coloca o Haddad como cabeça de chapa e você entra como vice do Haddad. Pode ser? Ela falou, pode ser. Então desistiu e está lá, então ela é o estepe. É a chapa triplex. Isso, a gente até falou aqui. Né? Aí o que acontece é o seguinte, é muito difícil. Não há, a gente falava sobre isso nessa semana no Conexão e entrevistamos um dos maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil e aí depois alguns ouvintes entraram em contato e falaram, eu queria que vocês ouvissem também um jurista que seja defensor da ideia de que o Lula possa ser presidente. Daí eu expliquei para os ouvintes falando o seguinte, olha, não é que a gente buscou alguém que é contra o Lula, é que a justiça eleitoral, ela tem uma linha de raciocínio, é assim que funciona, e a linha é essa. Vai ser muito difícil, praticamente, para não dizer impossível, não vou dizer impossível, porque vai que, né, estamos no Brasil, mas é muito difícil que o Lula possa ser eleito para a presidência da República. Por quê? Porque a lei da ficha limpa, e é essa lei que impede que o Lula seja candidato. Não é porque ele foi condenado em caso de corrupção, não é para se o Lula é corrupto ou não é corrupto, não é isso que está em discussão no jogo político. Na justiça eleitoral, o caso é a lei da ficha limpa. Pela lei da ficha limpa, um condenado em segunda instância não pode ser eleito, é inelegível. Pode se candidatar, e isso é uma coisa estranha que tem no sistema, né? Ele pode ser candidato, mas não vai poder ser eleito porque é inelegível pela lei de ficha limpa. E aí o que acontece? Mas só uma dúvida. Posso fazer agora? Pode. Ele não vai poder ser eleito presidente por conta da lei da ficha limpa, como você está explicando, mas ele pode ser candidato. Então, pode ser que eu tenha a opção de votar no Lula, mas ele não seja eleito? Então, aí é que tá. Porque assim, agora nessa semana, dia 22, que foi quarta-feira? Talvez. Dia 22, acabou o prazo para apresentação para o TSE, para apresentação de impugnações de candidatura. Então, tem gente contestando a candidatura do Bolsonaro, tem gente contestando a candidatura do Alckmin e tem contestações contra a candidatura do Lula. O TSE tem até o dia 17 de setembro para dizer se uma candidatura vai poder seguir adiante ou não. O caso do Lula está aí. Dia 17 de setembro, o TSE tem que bater o martelo e dizer, Lula, você não pode ser candidato porque você... Não vai ser eleito, Você foi pego pela ficha limpa, você não pode ser candidato. Ok. Dia 17 tem que ser feito isso. Muito possivelmente vai ser. O Luiz Fux, que é o atual presidente do TSE, já falou, não há cabimento algum de Lula ser candidato, o PT está só fazendo jogo político, outros 2 ministros do TSE já disseram isso, a mesma coisa. Não, quando chegar aqui para análise, vai ser barrado. É um voto colegiado nesse caso. É um voto colegiado. Então, a decisão, 7 ministros no TSE, eles vão ter que decidir e muito possivelmente vão dizer não, porque a lei diz que condenados em segunda instância não podem ser eleitos. Então, Lula certamente vai ser barrado, a candidatura dele vai ser barrada. Só que aí o que acontece? O PT, se o PT quiser, o PT vai poder continuar mantendo o nome de Lula. Okay. Por quê? Dia 17 tem que fazer isso, né? Mas vai que, pelas cargas d'água da justiça brasileira, que é sempre demorada, chega o dia 17 e o TSE não decidiu. O PT pode assumir o risco e dizer o seguinte, vamos manter o nome do Lula, mas depois do dia 17 não pode mais mudar. Dia 17 pode mudar. Dia 17 de setembro o PT fala, olha, acho que não vai dar certo, vamos tirar o Lula e colocar o Haddad. Ok, o Haddad vai ser o candidato do PT. Dia 18 não pode mais. Dia 18 já não pode mais mudar. Se no dia 18 o PT ainda não tiver uma decisão do TSE e o PT quiser insistir no nome do Lula, é o nome do Lula que vai ficar. Só que, no meio do processo, antes do dia 7 de outubro, pode ser que venha, então, a decisão do TSE, dizendo, não, Lula está barrado. Aí, o que vai acontecer? Não vai ter dado tempo de tirar o nome do Lula, do candidato, da urna eletrônica. Pode ser que esteja lá na urna eletrônica a carinha do Lula, mas todos os votos para o Lula serão inválidos. Ok. Mas vamos supor que o Lula consiga uma liminar, porque o PT também pensa em tentar isso, uma liminar que saia do TSE e vá para o Supremo para pedir uma autorização do Supremo para que ele continue concorrendo. Okay. Então, essa é uma possibilidade também. Então, é uma possibilidade que isso ocorra e aí o Lula chegue no primeiro turno, vá para o segundo turno. Tenha votos suficientes, vá para o segundo turno, que é dia 28 de agosto, de outubro. Nessa condição, ele pode chegar ao segundo turno lutando contra alguém e pode ser que vença o segundo turno se até lá essa liminar não tenha sido decidida pelo Supremo. Só que
Aí Sempre vamos tem um só que. imaginar. Cara, são muitas exceções. São muitas, é muito complicado. E, sinceramente, eu não lembro, na história recente do Brasil, de uma eleição tão complexa. Não existe Com isso. tantas possibilidades, né? Aí vai que não teve uma decisão da Justiça Suprema até o dia 28, que é o segundo turno, e Lula vença as eleições. Mas ele é presidiário. Ele está condenado e está lá dentro da prisão, lá em Curitiba. O que vai acontecer nessa hipótese, que é a mais remota, a mais impossível, mas vai que, quando isso acontecer, a Justiça Eleitoral vai cassar o mandato dele, que acabou de ser recebido, vai ser cassado. Aí o presidente da Câmara vai assumir a presidência e em 90 dias tem que reconvocar novas eleições. Mas é muito difícil que isso aconteça. O que certamente vai acontecer é que antes do dia 17 de setembro vai sair a decisão do TSE dizendo o óbvio: Lula não pode ser candidato, não pode ser eleito. E essa é assim, não vão dizer Lula não se candidate, vão dizer PT, o Lula não pode ser eleito. Vocês vão mantê-lo, vão perder os votos que vão ser destinados a ele. Os votos vão ser invalidados. Aí o PT vai decidir, vamos colocar o Haddad então e esperar que as pessoas votem no Haddad em nome do Lula. Esse é o quadro real mais provável. Ok. Nesse caso, se o Haddad entra, tem um tempo também para analisar, no caso, a ficha limpa dele, o nome dele? Não, o nome do Haddad já é analisado porque ele já é candidato a vice. Ah, é verdade. Então, agora, essa história do aumento do dólar que a gente teve, né? O dólar foi a R$4. Acho que até um pouco mais de R$4, né? 4,1, 4,2. Nas casas de câmbio estava 4,20, né? Com as taxas todas. Isso tem a ver com essa loucura nas pesquisas e tudo mais? Tem, porque o mercado internacional fica de olho, né? Investidores internacionais estão sempre de olho esperando, e aí, como é que está isso aí? E aí o dólar aumenta sempre quando tem dólar saindo do país, né? Então investidores param de investir na bolsa, param de colocar dinheiro aqui e vão procurar um mercado mais seguro. Porque no meio dessa confusão, então o pessoal fica sem saber, e aí, como é que vai ser? É seguro, não? Vai dar Lula, o Lula não vai ser candidato, vai dar Bolsonaro, se tiver Bolsonaro e Lula, vai ser... Como é que vai ficar? Então tá uma confusão. Mas aí a gente tem as pesquisas eleitorais que ficam tão confusas que as pesquisas eleitorais trabalham com as duas possibilidades. Lula candidato, sem Lula candidato. E aí, sem Lula candidato, Bolsonaro lidera. Com Lula candidato, Bolsonaro é o segundo. Então, é uma complicação. Agora, tem uma coisa interessante. É um jogo, eu ouvi alguns analistas falando que um dos motivos também, entre todos esses aí, para a questão da subida do dólar essa semana, é o Trump, né? É por conta dessas... Não, por conta nesses cenários das pesquisas eleitorais, supostamente, isso é a análise de alguns comentaristas que eu vi, o Alckmin, que é o preferido dos investidores do mercado, ele não aparece em nenhuma das pesquisas de intenção de voto indo para o segundo turno, né? E aí isso faz com que o pessoal, vamos dar uma segurada no investimento, até ter mais certeza do que vai fazer isso, investimentos externos no caso ainda. Leite, vamos lá para o seu destaque. Parece que o Google então foi processado por supostamente estar hackeando, observando, colhendo dados irregularmente de celulares. Mas, gente, isso é verdade mesmo ou é... Fake news. Fake news, O que é interessante pensar é o seguinte, Teoria da conspiração, parece, né? Teoria da conspiração. O que é interessante pensar é o seguinte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode processar quem quiser, né? Isso é então, verdade. Você está processando alguém não quer dizer que aquilo pelo qual você está processando alguém seja verdade. Tipo, eu posso entrar com um processo com você porque você me bateu. Quer dizer que você me bateu? Não, mas eu estou alegando isso no processo. Quem ligou a televisão agora, eu não bati no Leite. Exatamente. Isso é o que você disse. Isso é o que você está dizendo. Mas isso é interessante. E aí vai, né? É o que você diz, mas tem a outra parte. Exatamente. Aí a justiça vai julgar. Então, isso o que é o processo. acontece? Por que está tendo essa notícia? Né? Porque tem um rapaz, eu estou tentando achar o nome dele aqui, o nome dele é Napoleon Pataxio. Ele mora em San Diego, que é uma cidade no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e ele entrou com um processo contra o Google, porque supostamente o Google teria visto informações que são confidenciais dele, no sentido de que você tem o seu celular, que tem plataforma Android, muito provavelmente se você procurar nas configurações, tem como você tirar a possibilidade do seu histórico de localização do celular. Então, tipo, fui lá na casa da Suzane.
o Google vai monitorando e tal, ele registra isso. Você entrar naquele aplicativo Google Maps ou Waze, na hora que você colocar, ele vai mostrar onde está a tua localização se não estiver A Apple bloqueado. também faz isso. A Apple também faz isso, etc. Mas aí, nesse caso aqui, esse rapaz disse que ele colocou como opção de estar bloqueado, né, do histórico, o Google vê o histórico de localização dele, e ainda assim ele teria sido rastreado. Se foi mesmo ou não, aí não tem como provar, né? E aí, obviamente, mas por que é que existe toda essa polêmica aí? Porque faz algumas semanas, tem uma matéria da Associated Press, que é uma agência de notícias, foi publicada no dia 13 de agosto, dizendo, baseado em pesquisas de cientistas da computação da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que o Google, apesar do sistema Android você colocar não vejo meu histórico, ainda assim eles conseguem ver algumas coisas do seu histórico, mesmo que você coloque isso como não possível. Cara, e é um negócio assim, não tem como dizer que isso não aconteça, o que aconteça, beleza, mas que é muito provável, a gente não tem esse controle, é verdade, né? Lembra que a gente já discutiu aqui no Redação mesmo, uma história da quantidade de informação que era vendida, distribuída através do Facebook, e deu uma maior polêmica mundial sobre esse assunto, né? Então, a gente se expõe muito e, ao mesmo tempo, a gente não tem como ficar mais fora dessa história de ter Eu me lembro de ter visto um vídeo recentemente de um cara fazendo um teste. Ele pega um celular, desabilita o celular de acesso à internet e ele anda por alguns lugares, porque normalmente o pessoal vai numa padaria e faz um check-in, né? E tal. Ele desabilitou isso, que é o que ele mostra no vídeo, ele desabilitando, não está com acesso à internet, em 2 aparelhos de celular, e aí ele faz um percurso assim na cidade, depois ele abre o histórico de rastreio dele e mostra que mesmo sem ter acesso à internet, o celular sem acesso à internet, o Google tinha a monitoração de onde ele esteve. Claro. Então, não, e o intrigante disso é porque, assim, por exemplo, essa informação desse rastreamento, depois de algum tempo com o celular é que eu soube, não tem tanto tempo assim, né? Então, eu imagino que muitas pessoas, e nós mesmos aqui, temos muitas configurações das quais a gente nem imagina e que estamos oferecendo os nossos dados, nossas informações. Exato. O que é interessante, só para pensar nessa questão, assim, não tem nada certo ainda nesse processo e tal, mas uma coisa que é interessante é o seguinte, antes do dia 13 de agosto, quando a reportagem da Associated Press falou que o Google monitora o histórico mesmo se você desabilita, no site do Google dizia o seguinte, que você pode desligar a localização do seu histórico a qualquer momento. Com a localização do histórico desligada, os lugares onde você vão não são mais guardados, a informação sobre eles. Só que depois do dia 13 de agosto, o Google mudou o texto. E aí, quer ver? Eu estou procurando exatamente o que o Google falou aqui no texto que mudou aqui. Diz o seguinte, agora. Algumas informações sobre a localização podem ser salvas como parte da sua atividade em outros serviços, como o seu serviço de busca e o Maps. Aí falou algumas, então abriu a possibilidade para muitas, né? E só mais uma informação, o Google faz 20 anos agora, em 2018, né? Parabéns, Google. Parabéns, Google. Parabéns. Muito eu obrigado. Lembro, a primeira vez que eu usei, eu estava na 8ª série. Quando você saiu do Alta Vista e foi para o Google? Nossa, não, eu usava o KD. Nossa, cadê? Suzane, vamos lá para o seu destaque antes que o bloco termine. Então, nós temos uma espécie de animais que pode estar entrando em extinção aqui no Brasil. Que são os macacos, né? Esse estudo foi feito por 72 especialistas internacionais. É um estudo bastante amplo, tem diversos dados que mostram, assim, várias comparações e análises que eles estão usando. Eu acho que o que importa falar é que o Brasil está entre esses países, né, seguidos aí de Madagascar, Indonésia e o Congo. É claro que cada país tem a sua peculiaridade, mas em sua maioria tem a ver com o habitat, né, que está sendo destruído. Por exemplo, com o crescimento da população. No caso do Brasil, a expansão agropecuária, e isso vai devastando as matas, né, e colocando esses animais em extinção. O caso do Congo é um pouco diferente, porque lá eles têm a caça comercial, por exemplo, da carne do gorila, né? Então tem essa diferença. O que vale a pena a gente destacar desse destaque aqui é essa questão da importância, né, que a gente tem de preservar a fauna, porque isso mexe em todo um ecossistema. Destacando só um ponto, já que o tempo está acabando,
os especialistas colocaram, por exemplo, a questão das sementes, né? A gente tem uma diversidade muito grande de plantas e os macacos, eles ajudam nesse processo, né? De levar uma sementinha, né? Espalhar de um canto para o outro. Provavelmente algumas medidas vão ser feitas nesse sentido, não sei o que exatamente pode ser feito aqui no Brasil, né? Mas a gente tem aí todo esse raio-x e essa extinção, né? Cerca de 60% das espécies estão ameaçadas. É muito triste sempre que a gente tem uma notícia como essa, né? Muito triste mesmo. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente vai conversar sobre o efeito da greve dos caminhoneiros, que completou essa semana 3 meses. E também por que essa profissão tem se tornado tão perigosa nos últimos anos. A gente volta já, Hélio, essa última oportunidade de aprender a fazer o negocinho. Depois do intervalo, o Hélio já vai ter conseguido, talvez. A gente vai e volta já, não sai daí. Muito bom. A gente volta já.